Atos 28, 31. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Amém? O que a gente tem dito desde o início do livro de Atos? Que nós temos o hábito de dizermos que queremos ser uma igreja como a igreja de Atos dos Apóstolos. Via de regra, quando alguém diz isso, acende uma luzinha na minha cabeça, porque provavelmente ele está pensando apenas em Atos 2, capítulo 2, versículo 42. Está pensando naquela igreja que partilha o pão de casa em casa, na igreja que partilha os bens, na igreja que auxilia um e outro. E nós não podemos resumir a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses pontos. Não podemos resumir ser igreja como a igreja de Atos dos Apóstolos apenas nesses pontos. Esse é um erro fatal que tem sido cometido por muitas igrejas. Muitas igrejas, elas tornaram-se instituições sociais, se tornaram ONGs, que fazem obras sociais de caridade, porém, o cumprimento daquilo que é o propósito do livro de Atos, muitas já deixaram de lado, e aí a gente tem que reafirmar isso, e a gente tem que olhar para o livro de Atos. Qual que é o grande propósito do livro de Atos? Nos mostrar como o Evangelho chegou. Capítulo 1, versículo 8. Como o Evangelho passou Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa foi a promessa dada aos discípulos de Jesus. E recebereis poder para serem minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 28 marca o quê? A chegada do Evangelho até os confins da terra, no mundo conhecido de então. Imagine você que as pessoas vivem no Oriente Médio e o que tem conhecido é a Europa. As Américas não eram conhecidas ainda. Quando que o Brasil foi descoberto? Qual ano? Quem lembra? 1500. Nós temos apenas 500 anos aí, pouco mais de 500 anos de idade. As Américas não eram conhecidas, ok? Então o mundo de até então era Europa e Ásia. Chegar aos confins da Terra é sair da Ásia e atravessar o globo chegando à Europa. E é isso realmente que o Evangelho faz. Ele chega à Europa, ele chega a Roma, especificamente no capítulo de número 28. Então é esse grau que a gente tem que olhar, é essa crescente, o Evangelho passando por essas regiões até chegar ao confim da terra. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar para o livro de Atos é isso. O Evangelho precisa chegar aos confins da terra. Onde são os confins da terra para nós, irmãos? Essa é a pergunta que se levanta. Porque agora nós temos o Evangelho já atravessando diversas fronteiras, diversas localidades, já chegou a diversas etnias. Me parece, o último dado que eu vi, que o Evangelho já chegou a cerca de 94% do globo, faltando aí apenas cerca de 6% de alcance. Nós temos diversas traduções da Palavra de Deus, traduções do Novo Testamento, traduções da Bíblia inteira. Nós temos igrejas situadas em diversas localidades. A internet, o rádio, a televisão faz com que o Evangelho seja difundido em vários locais que antes não eram difundidos. E aí nós precisamos compreender, ou pelo menos entender, aonde falta chegar e ter essa disposição em nosso coração de fazer com que o Evangelho chegue lá. O grande objetivo da igreja é o Evangelho ser levado adiante. Jesus Cristo chega a afirmar que somente quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, somente quando isso acontecer, o fim chegaria.
Então, o grande propósito maior nosso, é levar o Evangelho. Olhando para isso, eu queria perceber junto com os irmãos quais são as marcas que são perceptíveis, que são visíveis quando o Evangelho chega a uma localidade. Porque quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o Evangelho chega em duas localidades muito específicas. Localidades longínquas, quando nós olhamos da onde veio o Evangelho. Coisas que nos espantam quando nós percebemos que esse Evangelho atravessa as fronteiras de Jerusalém, das regiões da Galileia, e agora chegam em ilhas mais distantes e até mesmo na Europa. Quais são as marcas com que esse Evangelho chega? E nós percebemos os sinais do reino de Deus sendo instituído. Os sinais do reino de Deus chegando a essas localidades. Então é justamente dentro dessa perspectiva, dessa cosmovisão, que eu quero te convidar a olhar para o capítulo 28. O Evangelho que atravessou as fronteiras e agora chegou aos confins da terra. Como ele chega? É justamente isso. Quando o reino de Deus chega, o que acontece? Quais são os sinais? E a gente percebe logo de cara alguns detalhes no texto que são importantes. Lembrando que Paulo, ele acabou de passar por um naufrágio junto com todos aqueles que ali estavam nesse navio. E esses homens então agora chegam à ilha de Malta. Eles estão cansados, eles passaram por uma grande tribulação, por um período de fome, por um período de luta e dificuldade contra as forças da natureza, devido às suas decisões, fato, isso, mas passaram por essa grande dificuldade. E agora nessa enseada, nessa praia, eles encontram acolhimento. Todos cansados, todos com fome, todos desgastados por aquilo que vinha acontecendo. Era de se esperar que esses homens se jogassem na praia, que esses homens, recebendo o acolhimento daqueles que eram os moradores da ilha, e é isso que acontece, eles recebem o acolhimento, se colocassem em volta da fogueira e ficassem ali encolhidos, sem nada a fazer. E aí se destaca aquilo que Paulo realiza. Ele se coloca numa postura de servir as outras pessoas que estão ali mesmo nessa situação de dificuldade, e ele mesmo nessa situação de dificuldade. Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Imagina a cena, meus irmãos. Você passou por um período de fome, seu corpo está fragilizado, as pessoas não te deram ouvidos, elas não ouviram a sua palavra durante esse período, eles não prestaram atenção e por isso você passou por aquele período. A alimentação, ela tinha que ser racionada, um pouquinho de comida só para cada um, porque era pouca. Depois de passar por muito sofrimento, você tem que nadar até uma enseada, até uma prainha, para então encontrar algum refúgio. Esgotado psicologicamente, esgotado fisicamente, era de se esperar algo muito natural das pessoas que estão sendo acolhidas ali pelos moradores da ilha, simplesmente se sentarem em volta do fogo e ficarem. Paulo se levanta para pegar gravetos para colocar, para alimentar esse fogo. Nossa igreja é uma igreja que, quando eu cheguei aqui, ela estava bastante cansada. É uma igreja que estava desgastada. É uma igreja que vinha de sofrimentos físicos, emocionais, e ela vinha passando por isso de uma maneira muito valente, muito forte. Os irmãos me disseram por mais de uma vez, nas primeiras reuniões que nós tivemos,
alguns fatos que machucava, que magoava, que de alguma maneira transtornava e tinham deixado marcas na igreja. Mas mesmo assim, uma coisa era perceptível: os irmãos continuaram. Os irmãos se firmaram em continuar servindo. Marcas a respeito. Eu vou pegar outro ali, que esse aqui está falhando. Pode ir. Marcas a respeito da quantidade de membros da igreja, que um dia foi grande. Obrigado. Som. Que um dia foi grande e agora era menor. Marcas a respeito de um período que a igreja passou sem pastores, sem um pastor, mais especificamente. Marcas a respeito de algum tipo de desapontamento que a igreja teve com líderes anteriores. Marcas a respeito de algum desapontamento que os membros da igreja teve em relação a como a igreja agiu com os líderes anteriores, alguns líderes anteriores. Muitas marcas. Mas os irmãos dispostos a servir, dispostos a continuar. E durante esses 3 anos não foi diferente. Nós lutamos, tivemos percas ao longo do caminho, pessoas faleceram, pessoas ficaram doentes, famílias tiveram que ser remodeladas por conta de doenças, de lutas que vinham passando. Mas nesse meio tempo, os irmãos continuaram lutando, continuaram servindo. Durante esse período, nós continuamos trabalhando para o Senhor e o Senhor nos abençoou e o Senhor nos trouxe pessoas que conheceram a Cristo, que se envolveram com Cristo, que passaram pelas águas do batismo. E isso nos trouxe alegria, isso alegrou o nosso coração, isso alimentou a nossa fé, a nossa alma. Uma das coisas que acontece quando o reino de Deus está presente em algum local é que a igreja se dispõe a servir. As pessoas, independente das suas marcas, das suas lutas, das suas cicatrizes, elas se dispõem a dar um passo, a andar mais uma milha, a virar a face mais uma vez, a continuar a caminhada mesmo quando triste, mesmo quando está difícil a caminhada. Essa é uma marca do reino de Deus. Continuar dentro do reino, continuar servindo o reino, continuar servindo aqueles que estão ao redor, mesmo quando as suas forças, mesmo quando a sua mente já está com um limite, está no limite. Isso é uma marca do reino de Deus. O reino de Deus foi perseguido ao longo da história e mesmo no limite continuou servindo. Aquele que não tem o desejo de servir, aquele que não tem essa marca na sua própria vida, de servir ao próximo, de servir ao reino, ele precisa parar um pouco e refletir se ele está no reino, se ele faz parte do reino. Porque essa é uma marca muito forte no reino. É a marca do próprio Cristo, que deixa a sua glória, a sua majestade, para se fazer homem e andar no nosso meio, padecer as nossas dores, morrer, pagar pelos nossos pecados, sofrer o castigo que nos traz a paz. É marca do nosso Cristo. Servir é marca do nosso Cristo. Lavar os pés do nosso próximo é marca do nosso Cristo. Uma igreja perseverante, uma igreja que insiste em servir, é uma igreja marcada pelo reino de Deus. Isso é importante a gente entender. Em seguida, nós percebemos que quando o reino chega, ele causa transtornos. O reino de Deus provoca opiniões. O reino de Deus mexe com as nossas vidas. Note você que Paulo, servindo, foi picado. Ele agindo. E aqui a víbora não era Satanás, não era o diabo, era uma víbora, era uma cobra. Simples assim.
era um animal, eram os espinhos, era a pedra no meio do caminho. Era apenas isso. Gera transtorno. Servir não é algo que é simples, não é algo fácil, não é algo que está embutido nos nossos corações. Porque é difícil. Porque continuar servindo é se doar um pouco mais, é se entregar um pouquinho mais, é olhar para o seu próximo e mesmo quando ele não merecer, você andar a segunda milha. É olhar para a igreja e mesmo quando ela tiver falhas, você está lá dentro trabalhando dentro dela. Você continuar é mais um passo. E aí você vai ter sim essas dificuldades, essas picadas de cobra no meio do caminho, essas pedras, esses espinhos, não serão apenas flores. Jesus Cristo passou por isso. Enquanto ele vem com a mensagem, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, uma mensagem de arrependimento, mas também uma mensagem de esperança, uma mensagem que trazia a necessidade do arrependimento, mas também uma mensagem que traz cura, libertação. Ele é olhado por aqueles que estão ao redor e eles atacam Jesus. E eles desejam a morte de Jesus, desejam a crucificação de Jesus. Note você que se porventura você olhar para outra igreja e falar, aquela igreja é melhor, aquela igreja eu acredito que é uma igreja perfeita. Eu te convido a não pôr o pé nessa igreja, que é para não estragar ela. Se você encontrar uma igreja perfeita, não coloque o pé. Não estrague essa igreja. E quando eu digo isso, eu estou dizendo por mim também. Se porventura esse sentimento entrar no meu coração de que existe uma igreja melhor, é melhor que eu não vá lá para que eu não estrague essa igreja. Porque eu sou um ser humano falho, sou um ser humano cheio de defeitos, sou um ser humano que fala atravessado com a esposa no meio das outras pessoas, que é grosseiro muitas vezes, e às vezes na intimidade também, longe das pessoas. E eu preciso ser corrigido, preciso ser moldado, preciso que Deus trabalhe em mim. Sou um ser humano que muitas vezes me irrito, junto a outras pessoas. Alguém que precisa ser transformado. Então, quando você olhar para uma igreja e falar, tem dificuldade nessa igreja, tem transtorno, tem espinho, tem serpente, não se assuste, porque isso é uma característica do reino de Deus. O joio e o trigo andam junto. E homens e mulheres que são pecadores andarem juntos na dependência do Espírito Santo para que sejam transformados à semelhança do seu Senhor. Nós não chegamos lá, não somos melhores do que aqueles que não estão aqui ainda, estamos no caminho. O que nos diferencia daqueles que não estão aqui é que nós somos filhos e não criaturas. Isso é uma marca que nós temos. Nós somos filhos de Deus. Isso é um fato. Então, nas igrejas, teremos dificuldades. Isso é uma marca do reino de Deus. Do reino. Pastor, eu não consigo lidar com a personalidade de outra pessoa. Não consigo lidar com o pecado de outra pessoa. Não consigo lidar com a maneira como a outra pessoa faz determinada coisa. Eu gostaria que você se perguntasse se você já chegou no reino de Deus. Porque Jesus Cristo vem, ele lida com publicanos, com pecadores, com prostitutas, ele lida com homens explosivos como Pedro, como Tiago e João, que têm o desejo de tacar fogo em uma cidade, de orar para que caia fogo em uma cidade. E ele lida com essas pessoas. Ele se relaciona com essas pessoas. Talvez seja isso que a gente precisa aprender, que esse é o reino de Deus. Um reino com pessoas. Com seres humanos
que têm personalidades diferentes. Não é o reino que é perfeito aqui e agora. Isso é marca do reino de Deus. O reino de Deus é assim. Ele está aqui dessa maneira e ele é assim. Existem mais marcas. Ele gera opiniões, ele produz opiniões. As pessoas olham para o reino de Deus. Dá para acreditar nisso? Que pessoas que não fazem parte do reino de Deus, eles olham para o reino de Deus e eles têm as suas opiniões sobre o reino de Deus. Dá uma olhada o que as pessoas falaram a respeito de Paulo logo que ele chegou. Primeiro contato, versículo 4. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. A primeira conclusão que eles chegam: esse homem aí que foi pegar graveto para jogar no fogo, para aquecer os nossos corpos que estão aqui em volta do fogo, certamente ele tem um problema muito sério, porque ele passa por dificuldades. Perceba você que ele passa por um tormento. Ele foi picado por uma cobra, então certamente ele é assassino, digno de ser condenado, digno do sofrimento. E Satanás muitas vezes ele lança na nossa cara todos os pecados que nós já cometemos, justamente para provocar algum tipo de desânimo em nós. Paulo era assassino? Sim, palavras dele. Paulo se afirma como alguém que estava presente no momento em que foi dada a sentença de morte a Estevão, como alguém que levava encarcerado homens e mulheres, que os prendia, como alguém que era realmente isso. E aí, quando ele, transformado por Cristo, transformado por Jesus, está ali servindo e ele sofre algum tipo de sofrimento, passa por algum tipo de tormento, e as pessoas olham para ele e dizem: bom, certamente ele merece isso. Ele certamente é um assassino e ele tem mesmo que sofrer. No reino de Deus é assim também, meus irmãos. Muitas e muitas vezes, aqueles que passaram pela conversão, eles ouviram de outros, no momento da dor, no momento da dificuldade: isso aí está acontecendo, mas é culpa sua mesmo. Isso aí é por conta dos seus pecados. Essas pessoas que não conhecem Deus, ela trata Deus simplesmente como alguém que fica batendo no seu povo. Meu povo errou, eu bato nele. Porque não conhecem Jesus. Não conhecem o Deus a quem servimos. O Deus que, quando nós merecíamos todo o castigo, toda a dor, todo o sofrimento, Ele vem e nos reveste de graça, misericórdia e nos dá salvação. O Deus que transforma a nossa existência. O Deus que não nos joga na nossa cara o nosso pecado. Pelo contrário, Ele joga no mais profundo dos mares e faz deste pecado algo esquecido. Ele apaga da sua memória o pecado nosso. De maneira que é necessário entendermos que a chegada do reino de Deus faz com que nós, homens e mulheres, não precisemos mais nos sentir pecadores, no sentido de ficar remoendo os nossos pecados, no sentido de ficar constantemente dizendo: Deus, eu sou um pecador, eu não presto, eu não sirvo para nada. Não existe mais essa necessidade. O que existe é o constrangimento por tão grande amor que Deus tem por nós. Deus nos ama de forma tão grandiosa que faz a gente ficar constrangido. Eu não mereço, Deus, mas o Senhor me ama. E isso é constrangedor, sem dúvida. Mas nós não precisamos mais ficar remoendo o passado, remoendo os nossos pecados. Já foi perdoado, foi pago lá na cruz. E a cruz é suficiente. Não precisamos realizar mais sacrifícios a esse respeito, ainda que a sociedade fale sobre os nossos pecados. Ainda que a sociedade fale sobre os nossos tormentos, sobre as nossas lutas.
ainda que tudo isso aconteça. Por que isso? Porque a sociedade ela é volúvel. Ela é como uma folha que é levada pelo vento. De acordo com as situações, ela muda de opinião. Note você que o texto continua, e no versículo 5 e 6 vai dizer o que aconteceu. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Saiu de assassino para Deus. Isso o reino de Deus provoca quando o reino de Deus chega. Ele arranca o alcoólatra da sarjeta e faz desse alcoólatra um homem digno de honra. Ele arranca o viciado do mundo das drogas, do seu vício, e faz dessa pessoa uma pessoa respeitável. Ele arranca o adúltero do mundo do adultério e faz desse homem um pai de família fiel, zeloso. Ele arranca o pai que é violento, que distrata, que maltrata a sua família com violência. Ele arranca esse sentimento e faz desse homem um novo homem, um homem zeloso pela sua família. O reino de Deus faz isso. E as pessoas ao redor veem isso. E elas comentam sobre isso, sobre a capacidade que o reino tem para transformar as pessoas, transformar tudo que a pessoa é. Talvez se eu abrisse espaço para você dar o seu testemunho, você diria, pastor, eu fui transformado nesse ponto. Outro diria, eu fui transformado nesse outro ponto. E talvez surgisse até uma contenda, Deus transforma dessa maneira. Outro diria, mas Deus transforma dessa maneira. E cada um olharia para a vida sua, para como a sua vida foi transformada, e diria, Deus transforma desse jeito. E um diria, não, Deus transforma daquele jeito. E aí você cairia numa contenda dizendo, nossa, eu pensava que Deus transformava só assim. Mas ele tem tantos meios, tantos métodos, tantas formas, tantos ex alguma coisa, ex-assassino, ex-mentiroso, ex-idólatra, ex-homossexual, ex-adúltero, ex-ladrão. Tem tanto ex transformado pela palavra de Deus. Eu pensava que era só o meu caso que Deus fazia uma transformação, mas tem mais casos. E as pessoas olham isso, essa transformação provocada pelo reino de Deus, e elas comentam a esse respeito. E onde o reino de Deus chega, há transformação. Porque há milagres. Versículo 7 até o versículo 10 vai nos mostrar que Paulo, Lucas, alguns ali que estão com ele são convidados à casa do principal líder, Públio, daquela comunidade. Paulo chegando, vê o pai de Públio doente, com febre, com diarreia, então Paulo ora por ele, intercede por ele e ele é curado. Notem vocês que onde o reino de Deus chega, milagres acontecem. Milagre no meio das pessoas acontece. Eu estou aqui há cerca de 3 anos, eu tive a oportunidade de passar por alguns milagres com os irmãos. Além de pessoas convertidas, entendo eu esse o maior milagre, pessoas convertidas, pessoas que passaram pelas águas do batismo. Teve pessoas que se colocaram na frente uma da outra para dizer, eu te perdoo, está perdoado a mágoa que eu tinha no meu coração. E Deus prosseguiu a vida, o sorriso mudou, a vida mudou. A semblante da pessoa mudou. Teve pessoas que começaram a ter coragem de se abrir e falar das suas lutas e dificuldades que carregavam há muitos anos. Teve pessoas que começaram a entender melhor
quem é a pessoa do seu lado, e ao invés de falar da pessoa, começou a orar pela pessoa. A nossa igreja, se vocês olharem, ela foi mudando aos poucos, gradativamente. Como eu disse, nós tínhamos muitas mágoas no coração, muitas amarguras. E algumas das conversas que nós tínhamos aqui entre irmãos era falando de como aquela mágoa estava presente ainda por conta de uma pessoa X ou uma pessoa Y. E com o passar do tempo, as pessoas foram deixando essas mágoas e passaram a conversar comigo a respeito dos seus planos, dos seus sonhos, do seu trabalho, do que espera para a vida a partir de então. E as mágoas foram sendo deixadas. Milagres, curas, libertações foram acontecendo com o passar do tempo. As depressões ficaram e as pessoas continuaram. As tristezas ficaram para trás. As amarguras ficaram para trás. E Deus trouxe renovo. E Deus trouxe novas alegrias. E Deus foi trazendo felicidade, paz no coração. Milagres que só Deus pode realizar. Milagres que acontecem quando o reino de Deus chega nas nossas vidas. Como isso é maravilhoso. Ver pessoas que recomeçaram a vida. Ver pessoas que depois de muitos anos abrem um sorriso e me olha e me diz, parece que a minha vida começou agora. Isso é tão mágico, isso é tão maravilhoso, irmão. Perceber a alegria estampada no rosto de pessoas que estão no reino de Deus. O reino chegou e os milagres acontecem e eles continuam acontecendo. Nós precisamos entender que isso é reino de Deus. Reino de Deus tem serviço, tem transtorno, gera opiniões de fora, opiniões alheias, mas tem milagre também. Tem muito milagre. O reino de Deus também tem evangelho, tem anúncio do evangelho. O apóstolo Paulo chega a Roma, finalmente chega a Roma. E aí ele marca para encontrar com os líderes judaicos que estão ali. Os líderes judaicos vêm uma primeira vez, ouvem Paulo, mas marcam um outro encontro. Um encontro para trazer mais pessoas e essas pessoas ouvirem o que Paulo tem a dizer. Então Paulo propaga o evangelho. Propaga que o Messias ungido de Deus veio como era prometido nas profecias. Ele explica isso para essas pessoas. Ele relata isso. Entre os versículos 23 e 29, deixa muito claro como era essa questão. O reino de Deus tem que ter evangelho. Precisa ter evangelho. Se nós queremos ser uma igreja como a igreja de Atos dos Apóstolos, não podemos abrir mão do evangelho. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde eles estavam. Desde a manhã até a tarde, ele lhes explicou e lhes deu testemunho do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. O reino de Deus tem que ter evangelho e o evangelho tem que ser pregado com qualidade. Não é com pressa. Não é preocupado com a hora do almoço ou com a hora do jantar. Não é para fazer de qualquer jeito, não pode. Note você que Paulo começou de manhã e foi até de tarde dando explicações. Aqui cabe uma mudança de mente. Nós vivemos num contexto onde tudo é muito rápido. Somos conhecidos como uma geração fast food, né? Comida rápida. Nós não queremos esperar, queremos chegar, queremos pegar a comida pronta, queremos comer rapidamente, já sair do lugar. Quando vamos comer com os nossos amigos, nós pegamos a nossa comida primeiro e não esperamos os outros amigos estar também com o seu alimento ali para comer conosco. E aí a gente já come antes que eles. São marcas da nossa sociedade.
Nós temos que ser os mais rápidos, os mais eficazes, temos que estar acelerados o tempo todo. Isso é um tiro no pé. Porque o Evangelho carece de olho no olho. O Evangelho carece de relacionamento. O Evangelho carece de identificar-se com a outra pessoa. E aí, olhando no olho da outra pessoa, invista o tempo que tiver que investir, você pregue o Evangelho. Pregue Jesus Cristo, aquele que foi prometido nas profecias, aquele que foi prometido pela lei, aquele que veio, está relatado no Evangelho, nos Evangelhos. Pregue Jesus. Invista. Esse é um erro muito grande nosso, irmãos. Evangelismo não é simplesmente entregar um panfleto. É também entregar um panfleto. Mas se no momento que você entrega o panfleto, lhe for dada a oportunidade de dar o testemunho a respeito de Jesus, aproveite a oportunidade. Não fique preocupado com o tempo. Essa é uma questão importantíssima. Nossa igreja precisa aprender a evangelizar ainda. Estamos na caminhada. Dentro do reino de Deus, precisamos aprender a evangelizar, a fazer com que outras pessoas conheçam o Evangelho por meio das nossas vidas. Isso a gente ainda precisa trabalhar. Mas já demos alguns passos durante esses anos. Mas precisamos dar passos mais firmes, passos mais fortes nessa área. Dentro do anúncio do Evangelho, nós precisamos aprender a receber. Ter disponibilidade para receber e receber bem. Versículo de número 30, vai dizer que Paulo, permanecendo naquele local, naquela localidade, preso, ele recebia as pessoas que iam vê-lo. E durante esses momentos onde ele recebia, ele então anunciava o Evangelho. Nós precisamos nos habituar com essa questão de receber as pessoas, de pregar o Evangelho. Eu, como pastor, eu já fui em casas que as pessoas me deixaram para fora do portão. O convite, vamos entrar, como era feito antigamente, não existiu. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos saber receber. Dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, as pessoas precisam ser acolhidas. Precisamos saber receber nas nossas casas, nos nossos lares, os nossos irmãos. Somos uma igreja que, ao mesmo tempo que somos muito próximas, praticamente familiar, famílias, pessoas próximas umas das outras, ao mesmo tempo somos um pouco distantes. Nós não nos aprofundamos em se relacionar, em orar uns pelos outros. Eu não estou falando de reunião para fazer fuxico. Estou falando de se reunir para orar junto um pelo outro. Para ler um texto bíblico. Para agradecer a Deus as bênçãos que têm sido derramadas sobre as nossas vidas. Para ser igreja. Para ser igreja. Isso a gente tem que fazer mais. Note vocês que quando nós somos convidados pelas igrejas, irmãs nossas, nós comparecemos num número muito pequeno. Eu poderia citar aqui os nomes de quem vai, tranquilamente. Eu poderia dizer que cabe na palma de uma mão, mas a realidade é que eu usaria menos dedos que isso, para citar as pessoas que realmente vão quando são convidadas por outras igrejas a uma determinada atividade. Se envolver. Nós precisamos aprender isso. E nesses momentos, são momentos de compartilhar, de partilhar o Evangelho. São momentos que nós temos. O reino de Deus tem isso, é marca do reino de Deus. É marca do reino de Deus. Então se envolva,
Quando nós colocamos algum tipo de atividade, um jantar, gente, não é para ganhar dinheiro. Nossa igreja faz jantar, faz cantina. Se você fosse comer em outro local, você pagaria o dobro, o triplo. A gente faz aqui, um dos focos principais é os irmãos se juntarem, é os irmãos estarem um do lado do outro. E aí fica meia dúzia e boa parte acaba indo embora. Por quê? Fique, seja igreja. Porque a igreja tem esse negócio de relacionamento, de estar próximo. Isso é parte do reino de Deus. Se você não gosta de estar próximo aqui, acredite, o céu não te trará felicidade. Porque lá no céu vai ser todo mundo de tribo, língua, nação diferente, etnia diferente. Vai ter gente que a gente nem imagina vai estar lá. Então é bom a gente se acostumar a receber, a abrir o coração, para receber o meu próximo dentro do meu coração. E com a disposição de evangelizar, anunciar o reino naquele momento, naquele local, naquela hora. Com todo amor, com toda tranquilidade. Isso é marca do reino de Deus. Marca do reino de Deus é pregar. Tem que ter pregação. Igreja também não pode virar clube social. Ponto de encontro da galera. Igreja tem que ter pregação, tem que ter palavra. Tem que ter prioridade. A palavra de Deus nos nossos púlpitos, no nosso púlpito. Um dos grandes pedidos que me foi feito quando eu cheguei aqui nessa igreja foi, olha, nossa igreja perdeu um pouco a característica. A gente queria ter uma cara, uma característica. Com o passar dos anos, isso foi se formando. Com o passar dos anos, ao invés dos irmãos me falarem sobre futebol ali na porta, sobre algum assunto da televisão, passaram a falar, pastor, e aquele texto lá da Bíblia? Ele diz isso, mas é isso mesmo? Ô pastor, eu estou lendo esse livro agora da Bíblia. Ô pastor, quando você vai falar desse assunto na igreja? Ela foi ganhando uma marca muito clara aí. Foi proposital, que é a marca de estar arraigada, firmada nas Escrituras. Voltamos a ler a Bíblia e voltamos a falar sobre a Bíblia. E isso é maravilhoso, isso é bom demais. Por meio da pregação, do ensino da palavra, os irmãos vão descobrindo a Bíblia e vão falando, poxa, isso estava aqui na Bíblia mesmo? Que bacana! Eu nem sabia disso e agora eu sei. Então eu vou me aprofundar um pouco mais para conhecer mais ainda. E como isso é gostoso, irmãos. Uma igreja marcada pelo reino, ela ensina. Versículo 31, foi o que a gente leu no início. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Ela ensina. As nossas escolas bíblicas dominicais são maravilhosas. Por quê? Porque cria um ambiente de discussão onde nós podemos tirar dúvidas, onde nós podemos olhar para o texto bíblico e falar, é isso mesmo, para o professor, e ali a gente conversa de forma aberta. Não tem picuinha, não tem discussões, não tem brigas. O que tem são pessoas que querem aprender a respeito da palavra de Deus. Ali não tem maior ou menor, não tem um melhor que o outro. Tem pessoas que estão ali para aprender, e isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Quando a gente propõe e há adesão de estudos avançados a respeito da Bíblia, isso é maravilhoso, irmãos. Porque mostra que a igreja está se interessando, ela deseja aprender mais. E certamente a sua boca vai falar do que está cheio o seu coração. Os seus pensamentos serão cobertos por aquilo que está cheio o seu coração, por aquilo que você colocou para dentro. Então, ao invés de você colocar mágoas, amarguras, tristezas, desapegos, você agora se enche da palavra de Deus e ela domina a sua vida. E aí se cumpre aquilo que nós acabamos de estudar dentro do livro de Filipenses. Você enche a sua mente com tudo aquilo que é puro, com tudo aquilo que tem louvor.
E isso ocupa a sua vida. E agora não há espaço para aquelas outras coisas. Isso é maravilhoso. E isso está no reino de Deus. Caminhando para o final, o reino de Deus é um reino de transformação. Onde o reino de Deus chega, ele transforma. Ele transforma ecologicamente. Paulo tinha tudo para morrer. Os moradores da ilha olharam e falaram: bom, espera um pouquinho, ele vai inchar e vai morrer. Porque o pecado criou essa quebra de relacionamento do homem com a natureza. Veio uma maldição que com o suor do nosso rosto, nós agora comeríamos o nosso pão, porque a terra vai produzir cardos e abrolhos. A terra que era nossa amiga, depois do pecado passa a ser nossa inimiga. E onde o reino de Deus entra, a terra volta a ser amiga. Ela volta a estar junto ali, olha, são parceiros. Eu fecho contigo. A terra volta a ser amiga. E o homem volta a ser amigo da terra. Volta a cuidar do seu ambiente, do seu ecossistema. Volta a sentir amor pelas plantas, pelos animais e olhar para tudo que Deus criou e falar: isso é belo, foi Deus que criou, isso é maravilhoso. Volta a tirar tempo para olhar para o céu e falar: como que isso é bonito. Como que essas nuvens de chuva carregadas chegando são lindas. Isso foi Deus que fez. O homem passa a ficar maravilhado com a criação novamente. Isso é porque o reino de Deus chega. O reino de Deus faz isso. A gente para por um instante de olhar as nossas vidas, aquilo que a gente pensa que seria o mais importante e para olhar a natureza, simplesmente. Às vezes está andando no meio da rua, para e começa a olhar uma plantinha que está crescendo no muro. E é muito bom, gente, saber, porque isso é sinal que o reino de Deus chegou em nós. O reino de Deus transforma internamente. A gente cria força onde não tem. No momento de dor, no momento de dificuldade, a gente cria dor para servir outros. Ele nos transforma lá dentro mesmo. E a gente passa a colocar realmente o servir acima de nós mesmos. Ele muda isso dentro do nosso coração. Ele quebra o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, como nós estudamos aqui no encontro dos homens, dos jovens homens, em determinado momento, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade. Isso é reino de Deus. O reino quebra isso em nós, ele transforma a gente internamente. O reino de Deus transforma a gente externamente. As pessoas nos olham de forma diferente. As pessoas olham para as nossas vidas e falam: essa pessoa mudou. Eu nunca esperava que fulano de tal fosse ser assim agora. Eu jamais diria que essa pessoa seria isso agora, olhando os 20 anos, há 20 anos atrás. Eu nunca esperava que essa pessoa ia estar dando um sorriso, ia estar feliz, ia estar fora dos vícios, que agora ela tem controle da vida dela. Muda externamente. É a mudança interna, a mudança externa. Transforma. O reino de Deus muda culturalmente. Muda a sociedade em que nós vivemos. É muito maravilhoso chegar notícias como chegou durante essa semana, que uma missionária da região do Oriente Médio cancelou 800 casamentos infantis. 800 casamentos infantis foram cancelados por meio da intervenção dessa missionária. Ela está mudando a cultura daquele país. Porque o Evangelho chegou e ele muda. O Evangelho muda a cultura que nós temos dentro da nossa realidade social. E aí, quando chega o Evangelho, aquilo que parecia algo normal, nós olhamos e falamos: poxa, isso é pecado, isso é errado. Por mais que tenha a aparência de sabedoria humana, isso é contrário à vontade de Deus. Isso não pode continuar assim. E as pessoas se levantam contra o pecado, se levantam contra aquilo que está errado.
Sociedades foram mudadas ao longo do tempo quando o Evangelho chegou e nós não admitimos mais questões de divisões raciais, nós não admitimos mais no nosso meio o distrato com o pobre, com o oprimido, nós não aceitamos mais no nosso meio o descaso com o órfão, com a viúva, nós não aceitamos mais no nosso meio esse retrato de realidade podre e medíocre, onde nós apenas falamos e não lutamos pelo nosso próximo. Mudou culturalmente. O Evangelho chegou. Glória a Deus. As mulheres ganharam o seu espaço na sociedade. E agora nós batemos o pé e insistimos que não é um homem não é digno, ele não tem dignidade alguma quando ele bate em uma mulher, quando ele levanta a mão para bater em uma mulher. Algo que poucos anos atrás alguns homens batiam no peito para dizer: olha, essa mulher, quando ela me faz alguma coisa, eu bato nela. Eu educo a minha mulher à base do tapa, à base da violência. Coisas que aconteciam há pouco tempo atrás. Nós estamos falando de menos de 20 anos atrás. Pastor, isso ainda acontece, mas hoje, quando acontece, nós lutamos contra isso. Nós não aceitamos isso. Nós dizemos claramente para o homem que faz isso: você deveria ter vergonha de se gabar de uma coisa dessa. Seu coração precisa ser mudado por Jesus Cristo. Isso não é aceitável. Muda culturalmente quando o Evangelho chega. O Evangelho, quando chega, ele muda psicologicamente. Nós tínhamos vergonha de quem éramos. O nosso pecado que nós carregávamos fazia com que a gente olhasse assim no espelho e falasse: que ser desprezível, que ser que não vale nada, que ser ridículo que é esse na minha frente. Eu não me aceito como eu sou na minha estrutura física, estética, eu não aceito o ser humano que eu sou, as minhas limitações, e o Evangelho chega e faz novamente com que nós sejamos reconciliados conosco. E passemos a entender que tem um ser que nos ama muito, que tem um ser que nos perdoa muito, e que isso também cabe a nós, nos amarmos, nos perdoarmos. Isso também cabe a nós nos aceitarmos. E nós vamos nos reconciliando conosco. O nosso estado emocional deixa de ser algo variável, aquelas curvas, para ser algo mais constante. Muda psicologicamente. O homem que é iracundo, ele deixa de ser iracundo para ser um homem mais que tenha um domínio próprio. Ele passa a cuidar melhor das suas ações. Pastor, se fosse há 10 anos atrás, eu tinha matado essa pessoa. Eu falei: que bom que o Evangelho te transformou. Que bom que o reino de Deus entrou no seu coração. Porque agora você não mata ninguém, você não mata nem uma mosca. Porque Deus te transformou. Muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E a gente passa realmente a se reconciliar conosco. O Evangelho nos muda socialmente. Como muda? Nós que tínhamos antes o prazer de estar no meio de pessoas malvadas, o desejo por estar ao lado de pessoas que falavam mal, estavam no meio de fofocas e contendas, sempre tinha uma picuinha no meio, a gente para de sentir prazer em estar no meio dessas pessoas. O problema está lá. A gente, ao invés de ir para lá, a gente sai de lá e vai para outro canto. As nossas reuniões familiares mudam. E aí, ao invés de ser aquela reunião familiar, de sempre estar falando da vida do outro, passa a ser um momento de alegria, de sorriso, de leitura da Bíblia, de oração pelo outro. Muda socialmente a nossa vida. E o que acontece então, irmãos, com esse reino de Deus, que é tão transformador? Ele nos transforma numa igreja como a de Atos. E ser uma igreja como a igreja de Atos não é um grande milagre no sentido de, nossa, vou esperar algo assim extasiante acontecer, aí eu vou estar na igreja como a igreja de Atos. Eu vou esperar algo maravilhoso assim, fora da realidade, anjos descerem, línguas de fogo descerem do céu, e aí sim eu vou estar na igreja de Atos.
E aí, lendo o relato do livro de Atos, nós descobrimos que ser uma igreja como a de Atos é dar liberdade ao Espírito Santo para transformar quem somos. Nós fomos transformados como igreja no meio desse tempo. Temos sido transformados. Você não é a mesma pessoa depois que você adentrou-se ao reino de Deus. Você foi transformado. O velho homem deu lugar ao novo homem. E é o que eu queria enfatizar na sua vida. Você é a igreja de Atos. Porque a igreja, o livro de Atos, o relato de Atos, quando você lê, você percebe uma coisa. Ele não te dá um final. Ele não diz, olha, então Paulo foi morto tal dia. Ele dá uma ideia de continuidade. Por 2 anos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente e sem impedimento algum. Acabou o livro. Por que o livro acaba sem uma conclusão? Sem dizer, e isso eu escrevi para isso, como outros livros dizem. Saudações, lhe envio saudações, irmãos. Agora que eu terminei o relato, lhe envio saudações, excelentíssimo Teófilo. Lhe envio saudações, querido leitor. Ponto final. Porque a história de Atos continuou com a igreja do Senhor. Com os homens e mulheres que creem em Jesus Cristo e foram transformados e se adentraram ao reino de Deus e agora são esses que continuam a fazer os mesmos feitos que em Atos foram realizados. Nós continuamos trazendo libertação, cura, salvação às pessoas. A igreja do Senhor continua sendo a mesma igreja de Atos. Continuamos atendendo os necessitados, lutando contra a opressão. Continuamos, sim, dividindo aquilo que temos e tendo por mais importante a vida do nosso próximo, o serviço ao nosso próximo, do que o serviço a nós mesmos. Nós somos a igreja de Atos, meus irmãos. Mesmo com as nossas falhas humanas. Apesar das nossas falhas humanas, você é a igreja de Atos. Você é aquele que creu em Jesus Cristo e que tem anunciado o Evangelho na face dessa terra constantemente, porque você é a igreja de Cristo. E as marcas do reino chegaram na sua vida. E as marcas do reino chegaram nesse local, na Igreja Batista Chácara Antonieta. Amém, meus irmãos?